O que é pecado para a morte? Essa é a dúvida do nosso amigo Lucas. E eu vou ler com vocês aqui para tirar essa dúvida uma vez por todas, já que não é a primeira pessoa que me pergunta sobre isso. E geralmente quando as pessoas veem lá no versículo pecado para a morte, pecado que não é para a morte, ora, então pecado para a morte deve ser algo realmente grave. Olha, qual é o pecado mais grave da Bíblia? É o pecado contra o Espírito Santo. Então é muito comum as pessoas fazerem uma associação lógica e falar que o pecado para a morte nada mais é do que o pecado contra o Espírito Santo, que não teria perdão. Mas isso é equivocado. Nós não devemos nunca cair no erro de interpretar a Bíblia a partir da nossa lógica, ok? E isso tem sido corriqueiro na vida de muitos teólogos e seminaristas também. Então a gente tem sempre que fazer exegese. E a gente sabe que um dos princípios da exegese é você interpretar um texto complexo à luz de um texto mais claro. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, então ela não nos deixa sem resposta. Tudo tem resposta na própria Bíblia. Se você não encontra no contexto imediato, ou seja, no próprio texto, você vai encontrar no contexto remoto, mas você sempre vai encontrar uma resposta. O que não pode é a gente ficar deduzindo as coisas, porque é assim que se constroem as heresias, ok? Então vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Ou seja, o texto aqui fala que existe pecado para a morte, pecado que não é para a morte, mas não explica a diferença entre uma coisa e outra. Então a gente tem que recorrer à palavra de Deus para descobrir. E qual é a chave hermenêutica? Aonde que a gente vai ter a resposta para essa nossa dúvida? Está lá em Tiago, amados, no capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então essa morte nós sabemos que é uma separação entre nós e Deus. É um pecado capaz de nos separar de Deus, ok? Então que pecado é esse, amados? A palavra de Deus aqui está dizendo que uma vez havendo o desejo, esse desejo concebe o pecado, nasce o pecado. Então o pecado já está ali. E o pecado sendo consumado, e somente se ele for consumado, gera a morte. Então o que é pecado para a morte? Pecado para a morte nada mais é do que o pecado consumado, ou seja, é o pecado voluntário, é aquele que você premeditou, é aquele que você falou, que surgiu desejo no seu coração, cabia a você, assim como Deus falou para Caim, o dever de dominar o pecado, mas não, você conscientemente, voluntariamente foi lá e praticou o pecado. Esse pecado é o pecado para a morte. O pecado que não é para a morte é o desejo que nasce em nossos corações involuntariamente, porque nós somos pecadores. Então, constantemente, nós pensamos coisas que não agradam a Deus, nós desejamos coisas que não agradam a Deus, correto? Nós sentimos coisas que não agradam a Deus, e tudo isso é pecado. Só que como é involuntário, é independente da nossa vontade, ele surge dentro de nós porque somos pecadores, esses pecados não geram morte espiritual. Deus, em sua infinita misericórdia, vem quando nós oramos a Deus, pedimos perdão, Ele nos dá vida, Ele nos abençoa constantemente, ok? Agora, o pecado para a morte é aquele que você voluntariamente foi lá e praticou aquele pecado, tudo bem? Então, irmãos, é importante você ter noção de que você não pode pecar. Mas como assim? O próprio João diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Mas ele disse isso, mas logo no versículo seguinte, em 1 João 5,18, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca e o diabo não lhe toca. Não peca, então não devo pecar? Como pode? É uma contradição na Bíblia. Uma hora ele fala que quem não peca é mentiroso, uma hora ele manda não pecar.
Claro, porque quando ele diz assim, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, é porque todos nós teremos pecado, porque pecamos involuntariamente, ok? Mas com relação ao pecado para a morte, esse nós não devemos praticar nunca, porque gera morte espiritual. Tá? Então, quando no capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: aquele que é nascido de Deus não peca e o diabo não lhe toca, esse não peca, ele está se referindo, não peca para a morte. É só você olhar o contexto do capítulo 5, no versículo 16 em diante. É não pecar para a morte. Aquele que não peca para a morte, ou seja, não peca voluntariamente, o diabo não lhe toca. E é nascido de Deus. Tudo bem? Acho que eu respondi a sua pergunta. Que Deus te abençoe e grande abraço.